Ao vivo é diferente, gente. Graças e paz, queridos, pode se assentar. Que bom que você veio para mais um momento na presença de Deus, para a gente estar ouvindo da palavra, para o conhecimento. E hoje eu vou dar início ao segundo livro de Pentateuco, segundo livro da Bíblia, escrito também por Moisés. E hoje eu queria dar um resumo de tudo aquilo que a gente vai conversar nos próximos cultos. Então eu vou fazer um resumo do que fala o livro de Êxodo. Data, essas coisas nesse sentido. Então o livro de Êxodo Obrigada. Aqui tem uma caneta. Então, o livro de Êxodo, na verdade, a palavra Êxodo, ela significa saída ou sair. Todas as vezes que você ouve alguém falando a respeito do livro de Êxodo, você vai se identificar com... Quando a gente decora essa questão dos nomes, ajuda a gente a identificar o que o livro fala. Isso é importante. Porque quando a gente vê lá, Êxodo, você lembra, Êxodo fala de saída. A gente já lembra do quê? De quando o povo de Deus saiu do Egito, ficou lá os 40 anos, que era para ser menos, né? Mas passou todo aquele processo. Então, a gente faz essa ligação e isso ajuda a gente a memorizar do que o livro fala. Então, por isso que é muito importante. O livro de Êxodo, ele conta essa história da saída da nação de Israel do Egito para começar uma nova vida, né, na terra prometida por Deus. Mas, enfim. Êxodo, ele tem uma origem da vida, assim, vamos dizer... Fala muito a respeito disso, dessa passagem de Moisés, dessa questão. Ele é um livro muito... Não só porque foi Moisés que escreveu, é o autor do livro, mas ele é um texto muito voltado para a vida em si de Moisés. Então, quando a gente começa a ler o livro de Êxodo, a gente tem esse entendimento da história de Moisés. Até essa questão da retirada dele da escravidão, né, de retirar o povo da escravidão. Então, ele é um livro que ele fala muito da lei de Deus, da religião, porque Deus ensina a religião dele, fala a respeito da lei dele, mas em controvérsia ele se depara muito com a religião que eles tinham, né, a respeito dos falsos deuses, das esculturas, todas essas coisas que eles idolatravam. Então fala dessa questão do povo ter perdido a identidade daquilo que Deus tinha gerado lá em Gênesis. E fala também de toda coisa, de toda essa questão das visões que Moisés tinha, de quando ele orava, de estar face a face com Deus. Então é um livro que ele retrata muito a presença em si de Deus com o homem. Porque é diferente quando a gente fala lá no Novo Testamento a respeito de Jesus. Jesus, as pessoas tinham um encontro com ele, conversavam com ele, mas Jesus era uma pessoa. Era o Deus vivo em forma de filho como pessoa. Quando você lê aqui no Antigo Testamento, e principalmente aqui no livro de Êxodo, você se depara com o Êxodo tendo encontros com Deus, face a face com Deus, mas no sentido de Deus ainda ser Deus, ele ainda não era materializado em forma de pessoa, ele ainda era o ser de luz que ele era. Que ele é, na verdade, né? Nunca deixou de ser. Mas eu falo assim, é uma experiência diferente do que com o encontro que tinha lá no Novo Testamento com Jesus. Então, chega a ser diferente. Através do quê? Através da presença do Espírito Santo. É assim que Moisés conseguia compreender, ter esse encontro com Deus. A autoria de Êxodo. Êxodo ele foi também escrito por Moisés. Na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, que chama Pentateuco, foram escritos por Moisés. Então, esse segundo livro também foi escrito por Moisés.
E Moisés, o nome Moisés significa tirado das águas. Na tradução da minha Bíblia diz, o significado é porque eu o tirei das águas. Você vai encontrar o significado do nome de Moisés lá no capítulo 2, no final do versículo 10, que fala a respeito de quando, né, a princesa lá do Egito, filha de Faraó, retirou ele do cesto das águas. Então, ela deu esse nome de Moisés justamente por isso. Amém? Tudo tem significado, tudo tem propósito. Mas, quando a gente fala de... É interessante isso, né? Quando a gente lê o texto o livro de Êxodo, que a gente identifica que é a saída, a gente consegue observar que até mesmo o nome de Moisés tem significado para o livro. Porque ele foi retirado, ele saiu da água também. Então, quando a gente começa a ler e compreender a palavra, não é coincidência, não. Tudo tem propósito, tudo tem uma ligação. Moisés foi o profeta hebreu que liderou os israelitas na saída do Egito, de quando ele retirou o povo da escravidão. Nesse livro fala a respeito disso que a gente comentou, de diversos tipos de encontro que Moisés esteve face a face com Deus, até mesmo sobre as leis que ele recebeu, né? Moisés ele recebeu de Deus, nesse livro conta a respeito daquilo que Deus desejava para o povo. Então, ele recebia de Deus para levar para o povo. Isso fazia dele ser o profeta daquele tempo. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente se diz profeta, essa questão de ser profeta, de profecia, fala a respeito da gente receber algo do Senhor para entregar para alguém. Mas a profecia, ela vem para trazer uma transformação. É diferente quando alguém entrega uma palavra como se fosse profecia, mas aquilo dali não vem para gerar mudança na vida da pessoa. Eu não entendo profecia como o sentido de entregar só o pecado que a pessoa está cometendo. É porque você está fazendo tudo de errado e tal, e tal, e tal. Não. Se ela não veio com um fundamento de trazer para aquela pessoa a mudança de vida do que ela está vivendo, para aquilo que Deus quer, não tem fundamento bíblico. Porque o fundamento bíblico de profecia é trazer essa transformação, uma mudança de vida. E quando Moisés ele se tornou, então, o profeta, ele veio, ele recebia de Deus aquilo que Deus tinha para o povo dele, mas ele também conduzia o povo dele para a mudança. É óbvio que Moisés, como todos os outros pessoas da Bíblia, menos Jesus, cometeu bastante erro, cometeu pecado. Infelizmente, ele não entrou na Terra Prometida, mas ele foi um grande profeta das mãos do Senhor. Foi muito usado justamente nesse contexto de estar junto com Deus, de estar face a face com Deus, de buscar mesmo Deus. Ele buscava a presença de Deus de uma maneira qual ficava tempo, ficava dias. Não era aquele negócio, né, que hoje em dia a gente ora, mas a gente já quer ouvir a resposta de Deus momentaneamente, né? Eu oro, mas eu quero ser atendido agora. Existem momentos que Deus ele vai fazer assim. Você orou, já vem, nível imediato. Mas tudo aquilo que a gente deseja de Deus, não só do processo, mas existe um preço que a gente paga, né? Um preço de busca, um preço da fé, da gente acreditar nas coisas que Deus tem para a nossa vida, um preço de relacionamento com Deus, porque é muito fácil a gente querer as coisas, mas não quer dar entregar para Ele aquilo que Ele espera, que é um relacionamento, que é a obediência, enfim. O contexto histórico de Êxodo, na verdade, é a continuação daquilo que é relatado em Gênesis. Os hebreus eles viveram no Egito por 430 anos, sendo que a maior parte do tempo deles foi em escravidão. Já pensou? 430 anos e a maior parte desses 430 anos foi ser escravo, foi ser vivendo em condição
Não tem nenhuma outra explicação, né, do que isso. De ser paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, quando a gente identifica essa questão, a gente vê que Êxodo também fala a respeito do desenvolvimento de Moisés, do desenvolvimento dele, de quando ele deixou de aceitar a ser o filho, né, da princesa, porque ele tinha uma vida de luxo. Depois que ele veio a descobrir, identificar o caminho, o propósito da vida dele, mesmo ele sabendo que ele não era filho dela, ele sabia que ele não era filho dela, mas a origem, ele abriu mão da vida de luxo, da vida de, vamos dizer assim, preferências, né? Ele abriu mão. E ele escolheu viver e pagar um preço junto com o povo de Deus. Ele tomou aquilo como experiência de vida. Então, fala desse desenvolvimento da vida de Moisés, da caminhada que ele teve do Egito até o Monte Sinai, aonde ele recebeu ali todas as leis de Deus e até mesmo as instruções a respeito da edificação do tabernáculo. O último livro fala a respeito disso. O último capítulo do livro de Êxodo fala a respeito dessa construção do tabernáculo. Que na verdade, foi o lugar da habitação de Deus. Então, Deus, ele pediu, né? Ele conduziu, na verdade, Moisés para essa construção do tabernáculo. E a gente vai falar a respeito disso também. A gente vai falar a respeito das coisas que eram estabelecidas para essa construção, dos tecidos, dos pilares, dos materiais, porque tudo que foi estipulado por Deus para ser construído esse lugar do tabernáculo tem um significado. Então, cada coisa tinha um objetivo. E no Monte Sinai é o lugar onde Moisés não só recebeu as leis de Deus, como também a instrução para construir. E o livro de Êxodo, ele encerra com essa construção do tabernáculo, ou seja, ele encerra com Deus tendo o lugar dele da presença. E isso é incrível, né? Quando a gente fala disso de tabernáculo, quando a gente fala da festa de tabernáculo, a gente fala a respeito disso, né? De compreender o lugar da habitação de Deus. Compreender o significado de cada coisa, o porquê que era assim. O porquê, na verdade, a gente nunca vai entender, porque Deus quis e pronto. Mas ele dá uma explicação no sentido do como fazer, do porquê nesse sentido. E o conteúdo do livro de Êxodo, a gente vai falar, eu vou dividir, na verdade, em 3 partes também. E, na verdade, as 3 partes que eu vou dividir vai ser nesse sentido. Primeiro eu vou fazer, para ficar bem explicado a questão do livro de Êxodo, porque fala muito a respeito de lei, fala muito dessa questão de como eles viviam, do porquê que eles estavam sendo, que eles chegaram ao ponto de ser escravizados. Porque quando a gente começa a ler o Êxodo, a gente não tem tanto esse entendimento do porquê que eles se tornaram escravos, né? A gente sai de Gênesis, a gente entra no livro de Êxodo falando a respeito disso, do nascimento, mas já o nascimento de Moisés, toda essa questão já fala que eles eram escravos. Já tem essa questão eles já permaneciam escravos. E aí entra que eu vou também, a gente também vai estar falando a respeito disso. Por quê? Por que o povo de Israel se tornou escravo no Egito? Por que eles trabalhavam como escravos, eram forçados a trabalhar, eles tiveram todos as riquezas, os bens deles, vamos dizer assim, roubados, recolhidos do Egito. Por isso que quando eles estão saindo do Egito, sendo libertos, as mulheres
Ele fala para as mulheres irem e pegar os ouros, essas coisas. Na verdade, quando a gente começa a ler, a gente pensa que os israelitas estão saindo de lá saqueando o Egito, né? A gente começa a ler e fala assim, nossa, mas olha lá, o povo saiu roubando da turma do Egito. Tudo bem que ele for liberto, mas sai roubando. Na verdade, não. Eles estavam pegando os despojos, as coisas, os bens, os materiais que já eram deles antes e que foram roubados pelo Egito. Então, tudo isso a gente vai estar falando aqui no livro de Êxodo, vai estar explicando toda essa questão. Então, existem 3 divisões no livro de Êxodo. A primeira divisão, para a gente conseguir compreender bem, que está entre o capítulo 1 e o 18, fala a respeito da libertação miraculosa de Israel. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, né, essa nação, foi uma nação inteira, foi liberta por questão de milagre. E a gente tem que ter essa compreensão. Se não tivesse ali, vamos dizer assim, o direcionamento e a mão de Deus para libertar aquele povo, até os dias de hoje eles ainda eram escravos. A segunda divisão desse livro de Êxodo, do capítulo 19 até o 24, fala a respeito da divisão no sentido da lei de Deus, as revelações no Monte Sinai, a respeito da lei, de quando Moisés descia e ficava um tempo lá no monte, recebendo as palavras, as questões de Deus, e aí ele descia e entregava as leis para o povo. A terceira divisão está entre o capítulo 25 e o último, o 40, que fala a respeito de toda essa questão do tabernáculo, da construção, do mobiliar o tabernáculo, da habitação de Deus, do edifício e após o encerramento da obra. Depois que terminou, depois que foi entregue, o que acontece, né? Até mesmo que daí já vem a questão de como Moisés encerrou a questão do tabernáculo. E essa primeira divisão, na verdade, entre o capítulo 1 e o 18, é onde a gente vai começar a falar no próximo culto, para não ficar tão grande, tão extenso. Mas eu vou dar um resumo, porque fala justamente dessa saída, e eu quero dividir, e próximo culto eu vou falar a respeito disso, sobre essa divisão da saída do povo de Israel. Porque eu quero dividi ela, na verdade, em 3 partes, e aí a gente vai falar a respeito disso. A primeira parte, do capítulo 1 ao 4, que foi onde eu fiz o resumo, fala a respeito do planejamento da saída, de como ia ser, de como ia acontecer, de como que Deus falava para Moisés que ia ser, de como ele orava, da insegurança, porque se a gente começa a ler, a gente vê que Moisés também tinha insegurança. Em todas as coisas que ele fazia, ele confiava em Deus, mas ele tinha insegurança a respeito de se Faraó realmente iria libertar o povo dele. Fala do capítulo 5 ao 11, fala de como a saída do povo foi impedida, do endurecimento do coração de Faraó, das pragas. A gente vai falar a respeito das 10 pragas, do rio de sangue, entre essa questão, né, das rãs, dos piolhos, das moscas, todas essas coisas aí a gente vai estar falando a respeito disso. Do significado das pragas, do porquê que Deus mandou praga. Existe um motivo para Deus ter mandado praga, que a maioria dessas pragas permanece até hoje. Então, mulheres, eu tenho uma notícia maravilhosa para a vida de vocês. Se vocês não gostam de rã, tem um significado, porque é uma praga mesmo, entendeu? Quando a gente tem medo delas, é justamente por isso. Os piolhos na vida das crianças, que a gente fica lá
599 dias passa pente fino e quase arranca o couro, quase arranca o cérebro. E aquele negócio, entendeu? É uma praga. Permanece até os dias de hoje. A gente tem esse negócio que a gente odeia, existe um motivo. Inúmeras outras coisas. E o porquê a gente vai estar falando disso também. E a terceira divisão dessa primeira questão do livro, que está entre o capítulo 12 e o capítulo 18, que a gente vai estar falando no próximo culto, fala a respeito da realização da saída. De quando eles conseguiram sair. A saída realizada, vamos falar assim. Né? O momento em que eles se tornaram livres, mas aqui eu não estou falando do deserto, eu estou falando da saída. Mar Vermelho, abrindo, todos eles lá morrendo, se tornaram livres. Até aí, até o capítulo 18, a gente vai estar falando no próximo culto. Então, no próximo culto, eu vou estar explicando sobre esse sentido, o significado dessas coisas, o porquê. A questão, aqui também entra a questão da adoração, da dança, como sentido de júbilo, de alegria, vamos colocar assim, cultuar em forma de agradecimento pela libertação do povo, quando Miriam, ela passa pelo Mar Vermelho e junto com outras mulheres e tamborins, ela dança em sentido de agradecimento. Então a gente vai estar falando isso. Hoje eu trouxe só o resumo do livro de Êxodo, do que ele fala, do que ele relata, de como que é dividido, da história dele, dessa história de como Moisés teve essa vida transformada, desde ele fazer parte, né, da família de Faraó, até o momento em que ele nega, em que ele abre mão para assumir essa identidade de profeta, essa identidade vamos falar assim, de um líder, né? Porque ele liderou todo aquele povo, desde a saída até o local onde Deus estabeleceu como promessa. E é tão interessante que às vezes a gente pensa assim, mas ele tem mais 5 livros e daí Moisés morre e não entra na Terra Prometida. É porque assim, eu estou fazendo um estudo do livro contextual, no sentido que de como está, no contextual não, perdão, falei errado, de como ele está na Bíblia, primeiro, segundo, terceiro, pela ordem bíblica, não pela ordem contextual, pela ordem em que foram escritos. Então a gente está falando sequencial, falei errado no primeiro, é sequencial. Livro 1, Gênesis, 2, Êxodo, entendeu? Terceiro, quarto, quinto. Então a gente vai falar sobre a sequência de como tá os livros na Bíblia, não a sequência de como foram escritos. Mas nesse meio termo a gente vai explicando também ele de forma contextual, porque acaba entrando, né? Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, a gente precisa entender também o contexto de quando foi escrito, em que época que ele foi escrito, no momento, para que a gente possa entender, porque às vezes a gente lê a Bíblia assim, Gênesis, Êxodo, né, na sequência, e a gente acha que é a sequência de como foi, de como as coisas aconteceram, mas entre um livro e outro tem um tempo, diversas coisas aconteceram, diversas coisas ocorreram. E a gente vai estar falando nesse sentido também. Então, hoje eu queria trazer para vocês esse resumo do livro de Êxodo, para a gente estar dividindo bem e explicando certinho. Então, no próximo culto eu vou estar falando a respeito de toda essa saída, do capítulo 1 ao capítulo 18, a gente vai estar explicando terça-feira que vem, a respeito das pragas, a respeito, né, da idolatria, a respeito dessa passagem, Miriam tocando, da adoração em forma de júbilo, de dança. E a gente vai estar falando a respeito desses significados. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você, nesse momento, ficasse de pé. Hoje a gente fez mais breve, mas para a gente não atropelar,
Porque senão a gente começa a falar muito, daí não dá tempo da gente associar tudo aquilo que a gente está falando, né? E aí a gente... eu quero falar assim, bem explicado. Eu brinquei com o pastor. O ano passado, eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteira em 100 dias. Eu consegui ler em 98. Eu terminei antes, porque na hora que eu ia fazendo as contagens, eu separei assim. Todo dia eu lia 12 capítulos, mas sequencial. Começava de Gênesis 1 e até o 12, depois do 13 até o tal. E aí, conforme eu fui fazendo as contagens, eu fui errando nas contagens, então eu antecipei sem querer. E eu encerrei a Bíblia inteira em 98 dias. E, queridos, eu fiz esse propósito para mim. Não estou falando assim, todo mundo tem que fazer isso, não é isso não, queridos. Mas eu falei assim, eu não aceito. Todo ano eu começava a ler a Bíblia e eu falava assim, não, esse ano eu vou ler inteira. Esse ano eu vou ler inteira. Eu já tinha lido antes a Bíblia inteira, mas eu estou falando assim, dos últimos anos. E aí eu começava em uma belezinha. Chegava no meio, tinha dia que não dava, tinha dia que era corrida, daí eu lia só um capítulo, daí e tal. E foi passando. E eu falei assim, Deus, eu não aceito. Esse ano eu vou ler inteira. E aí eu vi uma pastora postando esse desafio de ler a Bíblia inteira em 100 dias. Eu olhei. Eu falei, acho que eu vou tentar fazer isso aí. Possível não deve ser. Eu já li livros inteiros, né? Livro e coisa e tal. Eu lembro na época da faculdade a gente tinha que ler uns livros desse tamanho, assim, 2, 3 semanas, para poder fazer prova. E era mais de um livro. Eu falava assim, se eu conseguia estudar e ler um negócio desse tamanho lá na faculdade, que era para coisa de homem, eu falei, para Deus, não me quero fazer. E eu me propus a fazer isso e o ano passado eu consegui. Eu falei assim, se a gente for analisar e a gente conseguir, não foi fácil. Teve dia que eu não dei conta de ler os 12 capítulos. E aí eu ia dividindo, e aí no outro dia eu lia 13, no outro dia eu lia 15. E eu sempre dava essa intercalada. Tanto que nesse dia que eu me perdi aí, eu acabei fazendo contagem a mais e terminei em 98. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: todas as vezes que você se propor a fazer algo para Deus, coloca uma coisa no seu coração: o seu esforço ele tem que ser maior do que tudo aquilo que você faz para você. Porque quando a gente coloca um objetivo para fazer algo para a gente se esforça para fazer. Mas se não dá, se a canseira vem, se a dor de cabeça vem, se o dia ruim vem e a gente deixa, não faz sim, não tem importância. Mas quando a gente coloca algo para Deus e a gente se esforça, e queridos, vai ter dia que você vai propor ter uma vida com Deus e vai precisar de muito esforço. E às vezes até esforço físico. Porque a nossa mente não quer que a gente faça isso. A nossa alma não deseja que a gente se alimente, que a gente alimente o nosso espírito. Então vai ter dia que vai ter que ser esforço mesmo, vai custar mesmo, vai ser difícil mesmo. A gente ter um momento com Deus, a gente ter um momento de leitura, a gente ter um nosso devocional, será o tempo que a gente tira para Deus, o tempo que a gente ora. E Deus entende. E eu estava conversando a respeito disso com um pastor e eu falei assim, amor, dá para ler a Bíblia inteira em mais de uma vez por ano. Porque se em 100 dias eu conseguir ler, se eu dividir isso, eu consigo ler ela 3 vezes no mesmo ano. Porque se o ano tem 365 dias, dá. É possível. É fácil? É lógico que não. Porque teve dia que eu lia 5 e não tinha condição. Tinha dia que eu estava estourando de dor de cabeça e eu tentava ler. E, gente, não dá. Você tentar ler um livro normal já é difícil. A Bíblia que requer da gente assim, prestar atenção para a gente compreender o que Deus está querendo falar, com dor de cabeça não é fácil, não. Então, assim, é algo... Aí eu falei pro pastor, eu comecei esse ano, que eu falei assim, esse ano eu quero estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
Eu falei para ele, eu quero entender o livro, o porquê que foi escrito, dividir e tal. E foi onde eu falei para ele, falei assim, amor, eu vou fazer isso para minha vida com um desafio de passar para a igreja. Porque se eu me desafiar, eu vou estudar. Eu vou ter esse tempo de qualidade, tanto comigo, com Deus, quanto também levar para a igreja. Eu vou compartilhar isso com a igreja. Ele falou assim, nossa, eu acho super legal. Aí eu falei, mas eu preciso achar um dia da semana para levar para a igreja. Ele falou assim, leva para os cultos de terça-feira. Faz o culto de terça-feira ser culto de ensino. E desde o dia que eu comecei a fazer o resumo de Gênesis, e eu sento lá e eu fico lá 2-3 horas fazendo o resumo do livro. E eu anoto, e eu grifo, e eu volto, e eu leio o capítulo, e eu volto, e eu, sabe? E aquilo dali edifica para mim, mas eu sei que também vai edificar para a igreja. Porque eu estou estudando o livro de um jeito que eu não tinha estudado ainda. Aí você pensa, nossa, mas já é pastor há tanto tempo. Não, eu já não estou falando que eu não estudei a Bíblia. Estou falando que desse jeito, de querer estudar dessa maneira de sequência, do livro, do primeiro livro até o último, do porquê que foi escrito, quem escreveu, o ano que foi escrito, por quanto tempo passou, eu ainda não tinha feito. Eu já tinha estudado quando eu ia estudar a respeito do profeta, do autor, mas dessa maneira não. E tem sido muito edificante para mim, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que vai ter dias, queridos, que vai parecer maçante, que vai parecer chato, que vai parecer, ai, pastora do céu, não aguento vir aqui na terça. Mas venham, porque é um alimento, assim, para a vida, para a alma, para o coração, para o espírito. E eu sei que vai edificar demais esse conhecimento, vai agregar demais na sua vida, assim como tem agregado na minha também, amém? Então eu queria compartilhar nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos aqui, Pai, de cada família aqui representada, Deus. Te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos dado sabedoria e conhecimento, Pai, para desfrutar da Tua palavra. O Senhor tem colocado coisas nos nossos corações, Deus, para que a gente possa nos tornar cada vez mais íntimo Seu, ter cada vez mais um relacionamento vivo contigo, Senhor. Nesse momento, Deus, eu quero colocar cada um dos Seus filhos aqui presente, que estão ouvindo essa palavra, Pai. Deus, que essa sede de conhecimento, Deus, possa também ser vivo na vida dos seus filhos, Pai. Que eles possam ansiar, Deus, que o Senhor traga sobre o espírito dos seus filhos, sobre a mente dos seus filhos, Pai, esse anseio, esse desejo, Deus, de querer mesmo conhecer a Tua palavra, de querer, Deus, entender mais aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Senhor, para a nossa vida, Pai. Deus, que o Senhor, nesse momento, nesse período, durante esses tempos de ensinos, Deus, que o Senhor possa trazer, Deus, um clareamento sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Pai. Deus, que os nossos ouvidos possam estar atentos somente à Tua palavra e a tudo aquilo que o Senhor quer trazer para a vida de cada um de nós. Que o Senhor venha falar mesmo aos nossos corações, Pai. E eu entrego esse culto, essa palavra a Ti, Deus. Eu entrego cada um dos Teus filhos aqui em Suas mãos, Pai. Que o Senhor possa levar eles, Deus, na Sua segurança, debaixo da Tua proteção, da Sua asa, Pai. Que eles possam estar, Deus, escondidos na sombra, Deus, do Teu esconderijo, Pai. Que o lar deles estejam escondidos, que os filhos, que a família, Deus, que os pertences, Pai, que os bens dos Teus filhos estejam escondidos, Deus. Que o Senhor possa trazer, Deus, a multiplicação. Que o Senhor possa trazer, Deus, ideias transformadoras, renovadoras, Pai. Que o Senhor abra a mente dos Teus filhos, Deus, para que eles possam, Deus, identificar a solução de cada coisa, Pai. A solução, Deus, a resolução de cada problema, Senhor Jesus, de cada crise, de cada tempo difícil. Mas além de tudo, Deus, que o Senhor gere no nosso coração a fé, para enxergar, Deus, a Tua mão em
tudo que a gente fizer, Pai, na área da saúde, do financeiro, Deus, do espiritual, Senhor, dos relacionamentos, Pai. Que haja, Deus, cura e transformação em todas as áreas dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem esclarecido para nós, por esse anseio, Deus, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela noite de hoje, pela vida de cada um aqui presente, Pai. Leva ele debaixo da tua segurança, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vão em paz, que o Senhor nosso Deus os acompanhe. Faça resplandecer sobre ti, sobre a sua casa, a sua face, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.